aparece ali, a gravação começa em breve. Agora já está gravando, certo? Então, eu me apresento primeiro, né? Eu sou professor, meu nome é Vinícius. Às vezes eu vou falar meu nome, aí eu falo meu nome é professor, né? Mas na certidão não aparece professor, não. Só aparece Vinícius. Mas eu sou professor da disciplina Cultura e Sociedade desde que nós tivemos a reforma, né, do eixo de formação geral. O eixo de formação geral, como vocês sabem, é um conjunto de disciplinas que tem no currículo da UCSAL, e que esse conjunto de disciplinas contempla uma série de exigências do MEC, Ministério da Educação. São temas transversais, enfim, temas que são obrigatoriamente os cursos têm que trabalhar, e que muitas vezes esses conteúdos eles não são assim, encaixáveis em outras disciplinas, né? Por exemplo, você tem um curso e, de repente, você encaixar esse conteúdo num curso como engenharia civil e tal, ficaria complicado. Então, o eixo de formação geral, que, como diz o nome geral, é, digamos assim, distribuído a todos os alunos, né? Ofertado a todos os alunos da Universidade Católica, ele tem o objetivo de atender essa demanda. Aí nós temos educação socioambiental, enfim, uma série de outros conteúdos. No nosso caso, Cultura e Sociedade, conteúdos da área da sociologia, seriam recursos, instrumentos para que nos desse uma possibilidade, uma capacidade de avaliar as transformações sociais, enfim, de uma maneira mais ampla, não partindo apenas do nosso senso comum, né, seria do nosso ponto de vista assim mais imediato. Não que esse ponto de vista mais imediato não tenha importância, pois toda a sociologia surge daí. E ela vai se ampliar. Então, na primeira parte, nós estamos mais ligados a esses problemas. Temos também a primeira sessão, na verdade, é mais uma discussão antropológica, porque fala sobre cultura. Depois entramos mais numa área sociológica. E na segunda unidade, nós entramos mais aí numa discussão sobre o Brasil. E aí entram as questões políticas, as questões de cidadania, certo? Tem um capítulo sobre isso, né? Temos também um capítulo sobre as questões étnico-raciais, que são importantes. Temos uma discussão sobre a identidade brasileira, que fomentou já uma série de publicações de livros ao longo do século XX, qual é a identidade do brasileiro, o que é que distingue o brasileiro, essa coisa toda. Bom, então, eu creio que vocês que estão aqui, já vieram de outras disciplinas do eixo de formação geral, já estão acostumados com a aba, já sabem navegar mais ou menos, se bem que em algumas situações tem alunos que já têm 2, 3 semestres e encontram certas dúvidas ainda, dificuldades que não são removidas. Mas eu gosto de começar sempre falando o seguinte: em Cultura e Sociedade, vocês vão ter uma diferença, uma novidade, vamos dizer assim, em relação às 3 disciplinas anteriores. Isso considerando que quem está aqui já fez as 3 disciplinas anteriores, né? Às vezes, as pessoas colocam as disciplinas no mesmo semestre. Então, tem gente, por exemplo, que pode fazer teologia e humanismo junto com cultura e sociedade, né? Mas qual é a novidade? Eu vou abrir aqui a tela do ABA. Se vocês não estiverem vendo a tela ou qualquer coisa, vocês podem falar no microfone aí, podem abrir a voz e se comunicar comigo. Então, aqui a gente está na nossa tela principal. Vocês conhecem, né? Nesse caso, tem um layout diferente, que é o layout de cultura e sociedade. Cada disciplina vai ter aqui um bannerzinho diferente, que ajuda a identificar. Senão fica tudo muito igual, né? Aqui também tem o nome, cultura e sociedade. Não está completo, mas enfim, o aluno já consegue perceber. Esse menu aqui horizontal é muito importante. E essa aba aqui, ó, este curso, daqui você vai para o curso inteiro, certo? Pessoas, você sai lá, consegue visualizar toda a lista de alunos da sua turma, né? Quando tivermos também a formação dos grupos, por aqui também você consegue ver os integrantes do seu grupo, clicando em pessoas, e de lá você vai ser direcionado ou para a sua turma inteira ou para o seu grupo. Notas, fóruns, lições, ou seja, tudo que tem no ABA você pode ir diretamente por aqui sem fazer nenhum movimento descendo na barra de rolagem, certo? Só aqui você consegue acessar qualquer área. Aqui você abre a lista dos fóruns, aqui você vê das lições, perdão, onde tem os assuntos, e aqui você vê os questionários, etc.
Então, creio que a maior parte aí já deve saber como é que se movimenta nesse âmbito. Beleza? Mas vamos descer aqui, a barra de rolagem, tem as orientações gerais, alguns vídeos, né? A coordenadora essa aqui é a coordenadora do EAD, o professor Marcelo, que compôs essa disciplina junto comigo, né? Eu sou professor formador também, não apenas tutor dessa disciplina, então, se o material estiver ruim e tal, a culpa é minha. Uma parte é minha, outra parte é o professor Marcelo. Que nem sempre o professor que dá aula para vocês, que acompanha vocês, foi também o criador, né, do conteúdo. Bom, aqui tem algumas coisas importantes sobre o cronograma, né, o plano de ensino, para vocês não perderem a frase. A avaliações continuam mesmo, eu posso voltar a falar isso, mas o que eu queria mostrar para vocês, ó, passando aqui o Fórum de Boas-Vindas, mural. Aqui também tem alguns artigos importantes sobre netiqueta, que fala como é que a gente deve enviar mensagem, etc. Caixa alta pode ser entendido como se você estivesse gritando, né? Enfim, não é Eu vi. enfim. Mas vocês já estão, acho que já estão sabendo, isso aí já existe né? O importante aqui agora, espaço de estudos. Então aqui tem uma mudança que eu acredito que vocês não viram até agora em nenhuma disciplina do eixo, que é o quê? As disciplinas do eixo, a maioria delas são formadas por duas unidades, como todas as disciplinas da UXAL, e cada unidade é composta por 4 sessões. Então, vocês veem aqui, sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4. Beleza? Perfeito. No final, aqui nós temos a revisão. Aí, o que acontece nas demais disciplinas? As sessões são todas elas compostas por textos escritos. Correto? E pode ter, eventualmente, alguns vídeos dentro desses textos escritos. Ok? Perfeito. No caso da disciplina Cultura e Sociedade, a coisa não vai funcionar exatamente desse jeito. Você tem um exemplo aqui. Na unidade 1, nós temos 4 sessões, porém, duas sessões, a 1 e a 4, são textos, e as sessões daqui 2 e 3 são vídeos. Então, se você abrir aqui, ó, a sessão 2, você vai ter um texto de apresentação, que inclusive está com um problema que todo semestre eu tenho que reclamar disso, pelo amor de Deus. Aqui, ó, o problema é que você, para ler esse texto, você tem que ficar usando a barra de rolagem horizontal. Isso aqui tira a vontade de qualquer um de ler o que quer que seja, né? Então, eu vou pedir para consertar esse problema com o pessoal da tecnologia, beleza? Mas também esse texto aqui é um texto de apresentação. No entanto, embora seja um texto de apresentação, ele é importante. Por que ele é importante? Porque ele tem a indicação de leitura obrigatória da sessão. Então, a sessão aqui fica como? Em vez de ser um texto escrito, nós temos um vídeo, nós temos uma indicação de um texto que é obrigatório. E aí, claro, esse texto que é obrigatório, ele tem na biblioteca da UXAL e ele também tem na internet. Então, geralmente, nós escolhemos os textos já que eram fáceis de serem encontrados, certo? Então, você vai colocar lá no Google, você vai encontrar Aprender a Pensar com a Sociologia de Zygmunt Bauman, e tem outro autor também aqui, não foi colocado, mas tem outro. São 2 autores que escrevem esse livro, né, em conjunto. Então, você vai ter acesso ao livro, vai ler o capítulo que é indicado, porque não é o livro todo, certo? Aqui tem a referência, a introdução. E a leitura desse texto aqui é importante para que você responda os testes e a prova da unidade 1, certo? Então, isso aqui é importante. Apesar de, é só um texto curto, um texto de apresentação, aqui vai anunciar que temos um vídeo, o assunto da unidade, da sessão é esse e tal. No final tem a referência bibliográfica. E você, voltando aqui para a unidade 1, para você assistir ao vídeo, você vai fazer o quê? O link do vídeo não está aqui direto. Você vai voltar para a página anterior, né? Aqui, a gente estava aqui, ó, nesse texto. E aí você vai clicar no vídeo e terá acesso ao vídeo da unidade da seção 2, certo? Que trata lá do assunto. Você vê que o vídeo está rodando. Tem um pouco de lentidão aqui, mas
rodando. Prestem atenção, porque nos semestres anteriores eu sempre recebo 2 ou 3 reclamações de que o vídeo não está rodando, mas é mais provável que seja a sua internet ou o dispositivo que você esteja usando. Várias vezes já aconteceu isso. E deixar para cima da hora não é bom para estudar e responder a sessão justamente por isso. Porque se seu material aí, seu aparelho tiver com defeito, etc., no caso, a pessoa vai assumir o risco de assistir ao vídeo já em cima do dia de entregar a atividade. Se tiver qualquer problema técnico que o vídeo não passar, a pessoa vai assumir a responsabilidade, a não ser que o vídeo tenha algum problema mesmo. Pela minha experiência, o vídeo não tem apresentado problemas, né? E eu não sou uma pessoa que costumo esconder problemas, não. Inclusive, nessa linha aí, né, para ser até fiel ao que eu estou dizendo aqui, vocês devem ter notado que a primeira postagem que foi feita na disciplina foi segunda-feira, dia 22, enquanto que, na verdade, o correto teria sido no dia 18. E não foi feito no dia 18, eu não fiz a postagem no dia 18, por conta de problemas aqui no AVA, certo? Então, eu fazer a postagem poderia misturar, a minha postagem chegaria aos alunos de uma professora e as postagens da professora chegariam a mim, aos meus alunos. Então, isso geraria uma confusão dos diabos, o aluno ficaria sem saber quem é o professor, etc. Então, a gente se absteve de fazer postagens e só começamos a postar no dia 22, quando o problema foi solucionado, certo? Então, quando os problemas acontecem, nós detectamos aqui. A seção 3, pelo mesmo caminho. Você vai clicar aqui, vai ter um textozinho de apresentação. Ao final, uma indicação de leitura. Essa indicação de leitura, como eu falei para vocês, é sempre de fácil acesso. Vocês podem encontrar na internet e também tem na biblioteca da UXAL, embora a gente não... Eu não sei como é que está o movimento na UXAL, né? Eu não vou à UXAL desde março do ano passado. Então, eu não sei como é que está funcionando. Eu sei que o que acontece? Eu estou tentando me lembrar se eu fui depois, mas eu acho que não. Foi março do ano passado mesmo. Então, eu não sei se vocês estão tendo acesso à biblioteca, mas também não precisa. Se vocês podem pegar o vídeo, o texto pela internet, vocês não vão lá na UXAL, enfim, pegar o texto. A não ser que a pessoa, que alguém esteja indo lá, seja um funcionário, né? Não sei. Casos especiais. E aí, na seção 4, nós temos aqui novamente texto, certo? No mais, segue tudo normal. Nós temos aí os testes, né, correspondentes a cada sessão. Aqui embaixo, isso não aconteceu no semestre passado, já tem um link da prova online, né? Então, o que indica que provavelmente nós vamos ter prova online. No semestre anterior, eles só anunciaram que a prova online bem mais próximo, que ainda existia uma certa expectativa de fazermos a prova presencialmente, mas aqui já temos a indicação que teremos prova online mesmo. Beleza? Então, isso que eu falei aqui do vídeo, pessoal, se repete na seção 2. Então, na unidade 2, perdão. Então, a unidade 2 é dividida em 4 sessões, só que aqui nós só temos uma sessão com vídeo, que é a sessão A Identidade Cultural do Brasileiro. Aqui, clicando aqui, temos um texto de apresentação, temos uma indicação de leitura obrigatória e, clicando embaixo, vamos diretamente ao vídeo. Neste caso aqui, o vídeo é gravado por mim, certo? Então, fui eu que gravei esse vídeo aqui. Nas sessões aqui de cima, foram vídeos gravados pelo professor Marcelo, já que a elaboração desse material foi feita em conjunto com ele. Ele me convidou para fazer essa elaboração. Então, essa é a principal diferença que você vai encontrar na disciplina Cultura e Sociedade em relação às demais. No chamado de atenção, o Fórum Tira Dúvidas. Esse Fórum Tira Dúvidas aqui é interessante que vocês apenas tirem dúvidas de conteúdos aqui, certo? Então, aqui, ó, eu falo sobre isso, tirar dúvidas sobre os conteúdos, e as dúvidas que não são sobre os conteúdos, você deve procurar o canal de mensagens, e aí lá no canal de mensagens, vocês fazem, né, a pergunta. Então, o canal de mensagens fica aqui no topo, vocês podem abrir aqui até algumas mensagens que eu recebi, já respondi, etc. Então, pelo canal de mensagens, você pode enviar uma mensagem para mim,
e perguntar algo que esteja com dúvida, questões técnicas, questões de cronograma, calendário. Então, não use o Fórum Tira Dúvidas, mesmo porque esse Fórum Tira Dúvidas chega a um determinado momento em que ele começa a ficar cada vez menos acessado. Então, se você colocar uma dúvida ali, pode acontecer de demorar mais tempo para responder. E aqui, na mensagem privada, não. Porque essas notificações da mensagem privada, elas são repassadas com mais frequência. Beleza? Estão acompanhando aí? Alguém tem alguma questão? Acompanhando, professor. Beleza. Se alguém tiver alguma questão, pode interromper e falar. Professor, eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente em relação ao fórum avaliativo. Pronto. Sobre o fórum avaliativo, nós teremos um encontro como esse na época do fórum, certo? Mas, de qualquer forma, já estamos aqui, podemos tratar desse assunto. Então, conforme o nosso sistema de pontuação aí, vocês estão vendo, nós temos, na unidade 1, as atividades virtuais, que são os testes, quais condições. Nós temos o fórum avaliativo e a avaliação presencial, que isso aqui não está atualizado. A avaliação presencial nos 2 últimos semestres será a prova online também agora, se aquela indicação que nós temos ali se concretizar. Ainda mais com a situação do jeito que vai aí, creio que seja impossível termos em abril uma prova presencial. Eu acho que não temos a menor chance. Então, temos aí a avaliação online. E aqui nós temos o fórum avaliativo. O fórum avaliativo vale 2 pontos, certo? Agora vamos descer lá para a área do fórum. O fórum ainda está fechado, certo? Para postagens, só que ele pode ser já visualizado, ou seja, o aluno que se interessar pode abrir aqui. O fórum vai abrir dia 19 de março. Mas já tem aqui, ó, toda a proposta de discussão do fórum. Já tem uma apresentaçãozinha, tem um texto aqui, temos vídeos, vídeo 1, vídeo 2, e temos as questões que serão as questões propostas para o fórum, certo? Então, quem se interessar já pode abrir, já pode ler, já pode assistir aos vídeos e já pode ter, assim, esboçar uma resposta. Aqui tem um chamado de atenção sobre o fórum e o fórum segue os critérios anteriores, certo? Tem a pontuação, o aluno que for considerado participante, ele ganha até uma pontuação. E o aluno que for colaborador, ele pode ganhar uma pontuação até 2. Isso não significa que o aluno que é colaborador vai ganhar 2 e que o aluno que é participante vai ganhar 1. Por que não? Porque o teor da resposta do aluno também importa, certo? Então, se na sua resposta o aluno demonstra algum desconhecimento dos conceitos que nós estamos trabalhando aqui, isso vai afetar, evidentemente, a sua avaliação. Muita gente contesta e acha que porque no barema tem falando aluno participante 1, aluno colaborador 2. Todo mundo tem que ficar ou com 1 ou com 2. Mas não é assim. Se fosse assim, seria até mais fácil para o professor, que não ia precisar ler a postagem, ia contar só quantas postagens foram feitas e dar a nota. Certo? Chama atenção para uma coisa específica nesse fórum. A pessoa que entra uma vez, um dia, e faz 5, 6 postagens, ela não necessariamente vai ser considerada um colaborador. Por quê? Entrar no fórum de maneira espaçada, ou seja, ao longo da sua realização, é fundamental. Então, aquela pessoa que chega logo no início, lança uma pergunta e não aparece mais, ou uma pessoa que chega no meio, lança uma resposta e não aparece mais, ou que chega no final, esbaforido, bota uma resposta já não tem tempo de fazer mais nada, dificilmente essa pessoa vai ser classificada na classificação, na categoria colaborador, certo? Ela vai ficar aí como participante. E dependendo do teor da resposta dela, ela pode ficar com menos de 1 ponto. Isso pode acontecer. Então, colaborador é aquela participação, o colaborador exige uma participação espaçada ao longo do tempo, certo? E que tem um domínio do assunto que está sendo tratado. Então, se a pessoa usa o conceito de uma forma inadequada, tudo isso vai ser avaliado no momento em que a resposta. Se o aluno está chovendo no molhado, falando que todo mundo já falou, também
E tudo isso é avaliado. Porque, geralmente, o fórum que eu preparo, como é que eu faço? Eu coloco uma questão que é mais conceitual e simples, que aí vai ser uma resposta para todo mundo, certo? Então, sei lá, o céu é azul, que cor é o céu? Aí você vai responder lá, azul. Pronto. A resposta é uma para todos, certo? Só que a segunda, a letra B, geralmente aí vai exigir um pouco mais de interpretação e é aí que a gente, digamos assim, avalia mais o aluno. Claro que se o aluno já chega ali na letra A respondendo equivocadamente, isso já o prejudica, certo? Se ele responde que o céu é vermelho, né? Ou se ele responde que o céu é colorido, enfim. Se bem que em alguns momentos do dia o céu é vermelho, né? Eu só estou dando esse exemplo, certo? Em alguns momentos do dia, em algumas épocas do ano, o céu fica vermelho, de fato. Mas tem uma questão que é mais conceitual, fácil, aqui, a letra A, e na letra B nós temos um desdobramento que exige aí um pouco mais de capacidade de articulação, de conhecimento dos conceitos, etc. E também de atenção ao que é proposto aqui, né? Tanto os vídeos como o texto, a interpretação do texto. Beleza? Então, basicamente, o fórum avaliativo ele vai exigir isso aí. Nós estamos hoje o quê? No dia 25 de fevereiro. Dentro de menos de um mês, nós estaremos aí com o fórum avaliativo. O fórum vai durar de 19 até dia 29 de março. E é fundamental, eu aconselho a fazer 2 ou 3 inserções no fórum em dias diferentes, para que assim, digamos assim, a participação seja mais robusta. É claro, como eu falei para vocês, o teor da participação também conta. Então não adianta você fazer 10 postagens falando coisas que não, assim, não tem muito a ver com o assunto, ou de uma maneira muito imprecisa, ou com postagens do tipo concordo com você, esse tipo de coisa não conta muito. Inclusive, é o contrário, eu fico chateado que eu estou lendo aquilo ali e já fico, digamos assim, disposto a diminuir a nota, porque é tanta coisa desse tipo que só faz sujar o fórum, né? Acredito que seja preciso fazer 10 postagens. Eu creio que se a pessoa entra 2 ou 3 vezes, totaliza aí 5 a 6 postagens. Seu entendimento de uma maneira lembrando que nesse fórum aqui, eu sempre venho chamando a atenção para nós evitarmos demonstrações de bom mocismo, com condutas alheias, dizer como as coisas devem ser, como a gente deve agir, infelizmente assim deveríamos ser assim, é inadmissível que aconteça isso, isso é um absurdo. Não é isso que eu quero no fórum. O que eu quero no fórum não é a opinião, da sua emoção, de nada disso. É se você entendeu o que é o conceito que a gente está discutindo aqui e como você responde, digamos, as questões que são colocadas. De onde vem tal ideia? Você pode, quem está aí com a tela aberta, está dizendo aqui, em quais diferentes concepções se fundamentam? A ideia de que as touradas devem ser extintas. E 2, a noção de que as manifestações tauromáquicas devem ser preservadas. Então, aqui a discussão do nosso fórum vai ser sobre touradas. Tem pessoas que dizem que as touradas devem ser extintas, tem pessoas que dizem que as touradas devem ser preservadas. Então não adianta você falar, deve ser extinta porque é um absurdo, e arrancar o cabelo, e dizer coitadinho do touro, não sei o que, eu não estou interessado nisso aí. Né? Nem muito menos você dizer que, porque é uma tradição, e que porque fazem isso há muito tempo, e porque eu gosto de tourado, que é bonito, também não é suficiente para você defender um ponto ou outro. E, na verdade, eu não quero que ninguém defenda um ponto ou outro. Eu quero que explique de onde vem a ideia, a fundamentação da ideia de cada uma dessas posições, certo? Então, existem posições em confronto, de onde cada um tirou a sua ideia. É esse o ponto no qual eu quero chegar aqui, certo? Infelizmente, tem poucas pessoas aqui hoje. Professor? Esse tipo de prática é muito comum no fórum, e eu sempre venho batendo nessa tecla. Professor? Pode falar. No fórum do outra matéria AD, quando a pessoa postava, a outra podia comentar a postagem. Vai acontecer isso também aqui? Claro que sim. É bom que seja comentado, um comentário fundamentado.
Então não basta ter um comentário, concordo com você, é isso aí, vamos lá, né? Tô contigo, torcida, ou não, acho que a gente deve fazer assim mesmo. Isso aí não conta muito. Se for para comentar assim, é melhor não comentar. Agora, se o colega fala uma coisa que você percebe que ele está impreciso naquilo que ele está falando, aí você pode comentar e dizer, olha, do meu ponto de vista, isso é dessa forma, e tal, e aí você complementa. E, é claro, o colega pode responder ou pode não responder, aquela discussão pode parar ali ou pode prosseguir. Então, a liberdade para fazer isso, certo? Essa liberdade para se fazer isso. Claro que isso não é, digamos assim, uma exigência, ou seja, se você não comentou o que o colega falou, você não vai ser colaborador. Não. Você pode não comentar o que o colega fala, pode comentar apenas em cima do que o professor está falando, e mesmo assim ser considerado um colaborador. Certo? O que importa é o colaborador é esse assunto para, digamos assim, traz assunto para discussão, que não foge do tema, que está entendendo quais são os conceitos que estão em jogo, certo? E não é preciso fazer 20 postagens, 10 postagens, como eu estou dizendo. Claro, quem quiser fazer 10 pode fazer. Eu não estou limitando também, não tem limite. Mas não é necessário. Eu creio que uma boa participação, ela exige mais que o aluno entre ao longo do fórum em mais dias do que ele fazer várias postagens em uma vez só. Certo? Porque, por exemplo, a pessoa pode entrar lá, bota 5 postagens no primeiro dia e não entra mais. Então, aí você não está acompanhando o fórum. O fórum exige o quê? Exige a sua participação, o seu acompanhamento, às vezes a sua colaboração, certo? E é claro que isso vai depender do perfil de cada pessoa. Tem pessoas que são mais quietas. Eu, por exemplo, se eu fosse aluno do EAD, eu não faria mais do que 5 postagens no fórum. Independentemente do que o professor achasse ou não. Essa é a minha forma de avaliar. Falatório excessivo, que não tem finalidade, também não vejo. Eu gosto mais de assertividade. Então, faça lá 4, 5, 6 postagens, mas sabendo o que você está fazendo. Parando um pouco antes, né? Colocando o seu texto no Word, dando uma lida para ver se está tudo certo. Cuidado com os erros ortográficos, isso também prejudica a avaliação do aluno. Né? Erros ortográficos, dificuldade de articulação de texto, que faz com que o texto fique difícil de entender. Né? Então, nessa altura do campeonato, ensino superior, vocês têm que ter aí uma razoabilidade de expressão. Para aqueles que têm mais dificuldade, escreva o texto antes, olha no arquivo lá, Word, e aí você lê um pouquinho, né? Confere se tem algum erro, copia e cola, certo? Então, dessa forma aí, eu acho que é mais tranquilo e tem um resultado melhor. Então, para mim, o fundamental é isso, é não se perder em discutir a favor, mas pegar os fundamentos, né? Qual é o fundamento da ideia da pessoa que diz tal coisa, né? Então, hoje a gente vive num mundo que você contesta determinadas explicações e a pessoa já acha que você tem um lado, porque você está defendendo tal coisa, porque você tem interesse disso, interesse daquilo. Muitas vezes mas outras vezes não. É um ambiente acadêmico. Então, o ambiente acadêmico ele deve ser um ambiente o mais livre possível para que o debate aconteça. Então, se tem gente que gosta de tourada, que admite, que defende que a tourada deve continuar, essas pessoas têm argumentos. Né? Os argumentos delas se baseiam em qual ponto da antropologia, né? Da visão de cultura. Aqueles que são contrários e que dizem que essa prática deve acabar, eles fundamentam sua ideia em qual ponto da antropologia, dentro do significado de cultura. Então, basicamente, é isso que eu quero. Não adianta ficar muito, que é um absurdo, isso é uma prática violenta, isso é uma prática assim, é uma prática assada. Certo? Entenderam a mensagem? Vocês vão ver que vai chover de pessoas. Isso, nós só temos 10 pessoas aqui e eu tenho, eu acho que 320 alunos. Então, os fóruns vão ser recheados disso, embora eu sempre faça esse chamado de atenção. Professor, eu poderia, no caso, trazer uma informação sem manifestar minha opinião a respeito? Por exemplo, um especialista tal comenta que esse assunto está voltado para tal área. Não, pode. Você pode até dar a sua opinião também. Agora, ela não pode ser o centro do que você está falando. Entendeu? É possível dar opinião. Agora, o centro do que você está falando ali é onde se fundamenta a opinião. No caso desse exemplo que você está dando aí, também às vezes não resolve. Por quê? O especialista está lá falando a favor ou contra uma coisa. Você tem que entender qual é o fundamento
a opinião daquele especialista, não reproduzir o que ele falou. Ele está falando isso baseado em quê? Ele vai se basear em uma linha teórica, uma linha interpretativa, qualquer coisa. Tá entendendo? Em alguma coisa ele vai se basear. Numa cláusula do direito penal, numa cláusula constitucional, certo? Numa visão antropológica, em alguma coisa ele vai se fundamentar. E é isso que você tem que pegar. Então não é que você vai lá reproduzir o especialista, é você vai entender onde repousa o fundamento das ideias dele, da opinião dele. Certo? Ok. Então o fórum sempre, invariavelmente, eu elaboro fóruns com essa perspectiva. Os fóruns passados foram assim também, agora, é claro, eu vou mudando o tema. No ano passado, nos 2 semestres passados, nós trabalhamos com infanticídio. Então, tinha lá uma reportagem acho que era até do Fantástico. E aí se falava do infanticídio, que existia uma prática em algumas comunidades indígenas, etc. E aí tem aqueles que tinham a ideia de que aquela prática tinha que ser preservada para preservar a cultura daquelas comunidades, e tinha outros que diziam que era necessário interferir de alguma forma para impedir que aquilo continuasse acontecendo. E aí a questão não é se você é contra ou a favor do infanticídio, embora você possa dizer sua opinião, né? Eu tenho uma opinião a respeito disso, claro, todo mundo tem, isso é normal, nós somos cidadãos e temos esse direito de expressar, ainda temos, eu não sei até quando, porque tem pessoas que opiniões que são banidas de certas comunidades, enfim. Mas o fato você tem que ir no fundamento da ideia. Né? Então, não é defender infanticídio a favor ou contra. Né? Qual é o fundamento da ideia do infanticídio, da defesa da continuação do infanticídio, porque ele é uma prática cultural? Qual é o fundamento da ideia daqueles outros que são contrários à continuação dessa prática? E por aí vai. Andresa, quer falar alguma coisa ou não? Não, só ia realmente concordar com veemência com o senhor sobre essa questão aí da gente ainda poder falar, né? Pois é. Então, a não sei até quando. Mas, por enquanto, algum nível ainda está aí que a gente pode expressar. Então, você pode colocar a sua opinião. Mas a opinião nunca é o principal. Você tem que demonstrar conhecimento de como de onde as opiniões estão fundamentadas. Esse é o principal. E aí você vai entender a sua opinião, entender a do outro e outras possíveis, e como elas se relacionam. Essa é a grande, digamos assim, conquista, né, da vida acadêmica, da vida intelectual, de você entender não só você, mas o outro. E não é entender o outro só do ponto de vista da empatia, coitadinho, é entender o outro intelectualmente falando, cognitivamente falando. Por que aquela pessoa pensa assim? Né? Por que eu penso de um jeito? Por que ela pensa de outro? Então, e quais são os fundamentos que são utilizados para dar suporte a essas opiniões? Certo? Então, nós vamos ter outro encontro, que vamos falar sobre o fórum mais para frente. Se eu não estiver enganado, é isso mesmo. Teremos mais um encontro no fórum e teremos um encontro sobre trabalho interdisciplinar, certo? E no trabalho interdisciplinar nós vamos trazer também várias questões polêmicas. Eu gosto muito de questões polêmicas, mas não virando bagunça. Então a gente tem que aprender a se, digamos assim, portar e a aprofundar determinados assuntos considerados polêmicos, certo? Sem virar bagunça, sem virar briga, sem gerar emoções, vamos dizer assim, que turvam a nossa capacidade racional de avaliar as coisas. Certo? Então, alguém tem mais alguma questão? Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu precisaria falar. Já falei do sistema de pontuação. Se alguém tem mais alguma questão sobre a disciplina também, se poderia falar um pouco. Online? Não entendi. As provas online ou não? Professor, acho que ela perguntou se as provas serão online ou presenciais. Mas você já foi aqui a primeira vez, Valentina? Aluna uma vez aí. Pronto, então você já tem alguma experiência com essa disciplina. Então, o que é que acontece? Nós temos os testes virtuais, certo? Que estão ligados a cada sessão.
Cada unidade tem 4 sessões e 4 testes. Toda disciplina é assim, né? Pelo menos desde o segundo semestre. Então, temos 4 testes, depois 4 sessões, perdão, e 4 testes. Beleza, isso é tudo virtual. E tínhamos uma prova presencial. Essa prova presencial, nos semestres passados, aconteceram online. E, até então, eu creio que vai acontecer online também este semestre. Certo? Nós temos, inclusive, até, acho que vocês chegaram a ver, aqui no AVA, já tem um espaço, embora não tenha recebido nenhuma informação da coordenação, tá, pessoal? Mas já tem um espaço aqui, ó. Perdão. Avaliação virtual. Temos as 4 sessões de sempre e aqui da prova online, inclusive com uma data que a prova fica disponível, de 5 de abril até dia 10 de abril. Certo? Então, a prova que era presencial, como nos 2 últimos semestres, está marcada aqui para ser online. Se tiver alguma mudança, acredito quase impossível disso acontecer, mas se tiver alguma mudança, vocês vão saber. Né? Mas até a logística dessa prova presencial é muito difícil e eu não acredito que isso aconteça. É muito complicado, tem que guardar salas e por aí vai. Certo? Então, a pontuação, eu já mostrei para vocês o quadro de notas. Posso falar mais um pouco sobre os assuntos. Então, na primeira unidade aqui, nós temos as 4 sessões mais voltadas para o assunto antropologia e sociologia, de um ponto de vista teórico. Então, temos aqui os significados do termo cultura, que é mais uma seção antropológica, que é o estudo do homem. A antropologia, pessoal, geralmente, os antropólogos, eles estudam sociedades que, vamos dizer assim, que vivem dentro de uma lógica diferente da sociedade moderna. Então, eles vão para aldeias indígenas, populações mais retiradas, cujo funcionamento não é muito afetado pela dinâmica social que predomina na maior parte dos lugares. Né? Já a sociologia é o estudo da sociedade. Então, essa sociedade aqui é entendida mais como uma sociedade moderna, que é a sociedade onde nós vivemos, certo? Sociedades onde a mobilidade é mais rápida, onde existem formas de se locomover e também de mandar mensagens que é cada vez mais rápida, é cada vez mais veloz, e que são cidades maiores, onde as pessoas não se conhecem todas, né? Enfim. Então, a sociologia ela trata mais desse tipo de sociedade. E a discussão aqui é um pouco mais teórica. Sociologia como ciência da sociedade vai discutir qual a diferença da sociologia para a visão que nós temos, né, o senso comum, como é chamado. Vamos falar um pouco sobre as teorias clássicas, passamos por Marx, Durkheim e Weber, e, por fim, falamos sobre a modernidade, justamente quando serão colocados aqui essas diferenças entre as sociedades tradicionais e modernas, sendo que as sociedades tradicionais geralmente são estudadas pela antropologia e as sociedades modernas geralmente são estudadas pela sociologia. Certo? Então, aqui é mais teórico e geral. São os instrumentos, os conceitos. Na unidade 2, que nós já vamos falar mais sobre o Brasil. Falamos sobre política, dando foco aqui ao patrimonialismo, certo? Patrimonialismo é um conceito tirado de Max Weber, da teoria das dominações, então vamos falar sobre isso. O percurso da cidadania no Brasil fala sobre, como já está dizendo, cidadania. Há aqui uma teoria sobre a cidadania plena, de um inglês chamado Marshall. Quem já estudou direito já deve ter ouvido falar nisso, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Na seção 3, nós falamos sobre a identidade cultural do brasileiro, que foi objeto de discussão ao longo do século XX. Então, temos aí Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, alguns autores que falam sobre a característica do ser brasileiro. E na seção 4, nós discutimos as relações étnico-raciais, certo? Que são, digamos assim, as discussões a respeito da formação étnica brasileira, o racismo, enfim, esses temas que também movimentaram muito a comunidade acadêmica, sobretudo a partir dos anos 70. Né? Muito influenciado pelo debate acadêmico nos Estados Unidos da América, onde há um tipo de racismo, digamos assim, muito específico, né? Bom, então é basicamente isso. Na segunda unidade nós teremos aí o trabalho interdisciplinar. Os grupos do trabalho, vocês só vão se preocupar com isso na unidade 2, certo? Por enquanto, o foco de vocês é
estudar a primeira unidade, responder os testes têm prazo, sempre, né? Não vamos esquecer isso. Se preparar para a prova, e no meio desse tempo aí tem um fórum que vocês devem também, para o qual vocês devem também voltar alguma atenção no mês de março, certo? Então, daqui até março é maré mansa. Vocês vão aí ler, responder as atividades. De março, aí vem o fórum, que é um pouco... Você tem que marcar esses dias do fórum e procurar se concentrar nele um pouco. Passado o fórum, você tem todo o mês de abril, praticamente, né? Então, passado o fórum, você tem aí já a prova, né, na primeira semana de abril, e aí você tem também uns 10 dias, porque a prova fecha dia 10, mas não deixe para o último minuto, certo? A prova parte 5 até dia 10. Então, de quando acaba o fórum acaba 29, você tem aí 30, 31, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, até a prova abrir dia 5, e mesmo se a prova estiver aberta, você ainda tem mais alguns dias para revisar alguma coisa. Aproveitem aqui, nós temos uma revisão, ó. Depois das sessões, nós temos uma revisão que resume bem aqui, ó, o assunto. Vocês entram aqui, fazem a revisãozinha. Agora, essa revisão aqui está com uma data antiga, tá vendo? 5/9. Vou também pedir para consertar, porque isso confunde vocês. Mas as outras datas aqui não estão erradas, não. Clica na revisão aqui, faz a revisão, vai para... Depois a unidade 2 é mais leve, que nós temos só aqueles 4 testes com outros assuntos e o trabalho interdisciplinar, cuja proposta já está também disponível, certo? Para quem quiser, ó, pode clicar, descer aqui, a proposta de trabalho interdisciplinar já está disponível. E nós vamos ter um encontro também para tratar desse assunto, certo? Então, aí, ó, você clicou, abriu. Então, a disciplina está na mão de vocês. Vocês só têm que se planejar e se organizar para fazer as intervenções, para fazer as atividades. Tá vendo aqui, ó? Atualizado. Aqui a proposta de elaboração de um pôster acadêmico ou de um vídeo. Temos aqui alguns temas. Vou falar sobre os temas no nosso encontro, mas isso é lá na unidade 2. Agora, foco nas sessões. Mês que vem, foco no fórum. Início de abril, foco na prova. Beleza? Alguém tem alguma questão a colocar? Professor, na realidade, boa tarde. Na realidade, eu só fiquei um pouco com dúvida em relação ao fórum, mas o senhor vai explicar posteriormente, não é isso? Porque, por eu ser nova, ainda não tive nenhum tipo de identidade, ainda não participei de nenhum fórum, então eu fiquei um pouco meio em dúvida em relação a como é que rola, mas aí futuramente o senhor vai explicar, né? Tem algum tutorial também que possa explicar? Eu já posso... Eu me lembro se tem um tutorial, mas eu não sei se tem... Você fala em navegação mesmo, você não sabe? É isso? Desculpa, eu não entendi, cortou. A sua dificuldade é em termos de navegação? Em termos de... essas coisas? É em termos assim, de organização, como é que funciona, como é que... Então, a questão do desenvolvimento Alan, se você puder desligar o microfone. Sim, peraí. Pronto, aqui nós temos o fórum aqui, ó, o fórum avaliativo. Você entra aqui, ele já tem toda a proposta. Então, você pode ler toda a proposta e saber sobre o que é que ele vai falar. Só que ele não está aberto ainda, tá vendo aqui? Não tem nenhum tópico, você não pode fazer nada aqui. Eu vou te mostrar um outro fórum, que eu não vou abrir esse agora, e o funcionamento do outro fórum é o mesmo desse, certo? Vamos aqui para o fórum Tira Dúvidas, fica aqui em cima. Quando você abre um fórum, você tem a primeira parte explicando o que é, como a gente viu lá no outro também, e embaixo tem um tópico. No outro não tinha tópico nenhum, porque não estava aberto, correto? Então, o fórum de lá, avaliativo, eu vou abrir um tópico só. Vai estar o tópico lá, você clica.
fórum aberto, fórum disponível, qualquer coisa assim. Você abriu o fórum, aí o que é que eu vou fazer? Vai ter uma postagem minha na cabeça do fórum, no início, eu vou reproduzir a mesma mensagem que estava lá fora na proposta, eu vou reproduzir aqui, para vocês saberem, né? Não precisarem ir para lá para ler o que é que tá, o que é que tem, o que é que não tem. E aí, depois que você lê, você simplesmente vai clicar aqui em responder e vai escrever a sua resposta. Depois que você escrever a sua resposta, você vai clicar em enviar mensagem ao fórum. Certo? Então, a forma de navegação é essa. Sobre a avaliação do fórum, tem um barema, certo? E esse barema estipula, digamos assim, ele divide o aluno em duas categorias. A categoria participante e a categoria colaborador. O fórum vale 2 pontos. Então, o aluno que está na categoria participante, ele pode ter até 1 ponto, o máximo. Então, se ele é considerado participante, ele não vai mais ter do que 1 ponto. Certo? Ele pode ter 1 ponto ou menos. Mais do que isso, não. Se ele é colocado na categoria colaborador, ele pode chegar até os 2 pontos, que é a nota máxima. Não significa que, por ele ser colaborador, ele está na categoria colaborador, ele já tenha 2 pontos. Ele pode ficar com 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, certo? Então, são avaliadas todas as coisas que estão em jogo ali. Capacidade de articulação do discurso, se tem erros de ortografia, se o texto que o aluno entendeu é compreensível ou não, certo? Então, é isso que vai ser contado. Sobre essa aí só você lendo o fórum mesmo para saber como ele será exatamente. O que eu estou falando aqui é genérico. Ele serve basicamente para todos os fóruns. Como você entra, como que você tem que clicar, etc. Mas o que você vai responder no fórum? Aí você só vai saber quando você lê o texto, entender qual é o assunto do qual está tratando, assistir aos vídeos propostos e ler as questões que são levantadas. Aí, depois que você fizer isso, você vai chegar aqui, clicar no tópico que vai estar aberto e postar sua mensagem. Claro, você pode ler as respostas do colega, deve ler as respostas do colega, entender o que aquele um falou, ver se você acha que aquilo tem, vamos dizer assim, faz sentido ou não, entendeu? Então, é basicamente isso. Mas teremos uma reunião a mais, né, sobre o fórum. Sobre o fórum. Ok, obrigada. Então, pessoal, se tiver mais alguma questão, vocês falem. Se não, eu estou satisfeito. Quer dizer, não tanto assim, né? Foram 10 pessoas, mas a aula está sendo gravada. Vou até interromper a gravação aqui.